e eu comentei um pouco sobre a arte medieval. Na nossa primeira aula do cursinho, nós trabalhamos a pré-história e a arte na Idade Antiga. Então, passamos lá pelo Egito, pela Grécia e por Roma. Aqueles que assistiram a aula do professor Adnan, eles vão estar... talvez eles já vão ter visto esses slides, porque eu comentei eles naquela noite, mas eu vou iniciar eles novamente daqui. Eu vou iniciar a arte medieval para que a gente possa dar uma continuidade e assim a gente chegar até o Renascimento, fazendo uma linha só de pensamento, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, podem fazer as perguntas no chat, que eu fico bem feliz em respondê-los, tá? Peço para o professor Big, então, que sempre que tiver uma pergunta, que me interrompa e que faça a pergunta para que eu possa estar elucidando as dúvidas, certo? E qualquer coisa é só falar, qualquer coisa que não tiver de acordo, tá, pessoal? Então, deixa eu colocar o slide todo aqui. Muito bem. Então, nós terminamos a nossa aula outra vez. Até eu vou cuidar para não me estender muito hoje, que a nossa aula da última vez foi bem demorada. Nós terminamos lá com a arte romana, né? E logo, agora, nós vamos ver que o Império Romano, ele cai. O Império Romano do Ocidente, tá? Quando o Império Romano do Ocidente, ele é conquistado pelos bárbaros, então se inicia o marco da Idade Média. Vocês vão perceber que vai mudar bastante a composição da sociedade, que era até então. Nós vamos, então, ter a introdução do sistema feudal, e, consequência disso, vai mudar bastante a arte. Vocês vão ver, então, aqui vocês têm no slide, românica e gótica. São as duas artes que fazem parte da arte medieval do Ocidente. Lá no Oriente, o Império Romano continua a existir, e lá nós teremos, então, a arte bizantina, e ela ocorre em paralelo, tá? Então, nós vamos ver primeiro a românica e a gótica, depois vamos passar para o outro lado e vamos para a bizantina, tá? Então, Idade Média. Queda do Império Romano, invadido pelos bárbaros. Inicia-se a Idade Média. Arte clássica dos gregos e romanos e Renascimento, tá? Pessoal, a arte clássica, quando termina a arte clássica, que envolve gregos e romanos, a Idade Média, ela vai até o Renascimento. Então, ela dura em torno de 1000 anos, tá? Então, são 1000 anos de arte que nós vamos estar vendo agora. É o período, talvez, que só perca para a Idade Antiga, para a história mesmo. Nós vamos ver daqui para frente que os períodos são mais breves. E o da Idade Média, a arte medieval, então, ela dura em torno de 1000 anos. Tem o paralelo com a arte bizantina, que acontece lá no Ocidente. São divididas a arte medieval do Ocidente em românica e gótica. Primeiro românica, depois gótica. Por que o nome românica? Não podemos confundir, tá? Arte romana e arte românica. A aula passada nós vimos arte romana. É a arte produzida pelo Império Romano, enquanto existia Império. A partir do momento que os bárbaros invadem, então, Roma, conquistam Roma, o que acontece? Eles acabam pegando a influência da arte que ali estava construída, né? Então, por isso que o nome é românica, porque ela se parece muito com a romana, mas nós vamos ver que a finalidade já muda. Enquanto a arte romana, ela estava mais ligada à utilidade, principalmente na arquitetura, né? A grandes feitos, estradas, aquedutos, tudo para tornar as coisas mais fáceis, a transição das pessoas mais melhor, até para o desenvolvimento do Império. Nós vamos ver que na arte românica mudou totalmente, já tem aquela relação maior com a religiosidade. Nós vamos ver que aqui a igreja começa a tomar conta, e ela toma conta por 1000 anos. Então, ela recebe influência da arte romana, o sistema é feudal,
e a igreja comandava as relações sociais. Então, é nesse contexto que a arte medieval, ela é criada, ela é produzida, tá? É nisso daí. Muito bem. Sobre a arte românica, a gente também vai destacar a arquitetura. São poucas coisas referentes à pintura ou à escultura. A maior representação da arte românica é na arquitetura. Por quê? Porque eles já vêm com aqueles conceitos, quando os bárbaros, então, invadem Roma, eles acabam percebendo, né, os grandes feitos arquitetônicos dos romanos, e eles dão uma continuada, né? Só que eles mudam aí o objetivo. Já começa a ser criada as igrejas, tá? Especificamente cristãs. Nesse termo aí, nesse período, Roma já era cristã, tá? O uso de abóbadas e arcos são característicos da arte românica, então eles continuam produzindo isso, tá? Aqui do lado tem uma imagem de uma igreja romana, da arte românica, e vocês vão poder ver. Ó, tem os arcos na entrada, arcos que foram inventados, né, pelos romanos na sua arquitetura. Só que ela tem essa fachada bem bruta, olha, não tem muito adorno. Até essa imagem que eu escolhi até tem um pouquinho de pirula, assim. Mas vocês vão perceber que a arquitetura românica, ela é seca, ela é estática, tá? Ela só se deu em construções de igreja, nada mais, bem diferente da arquitetura romana, lembra que eu falei? Então, a arquitetura românica somente em igrejas, tá? A planta das igrejas começou a ser construída em forma de cruz pelo cristianismo, né? Em relação ao cristianismo. E elas eram assim, ó, fortes, elas pareciam uma fortaleza, rígidas, rústicas, justamente para resistir a invasões. Nesse início da era medieval, existia muito conflito. Era um povoado invadindo o outro, e assim era sucessivamente. Então, a igreja ela era mais um forte. Ela era mais onde as pessoas iam se recolher, se proteger, caso alguma coisa acontecesse. Por isso que elas, se vocês vão observar, elas não têm janela, tá? As únicas entradas são bem acima nas torres. Todas elas são assim, pouquíssimas janelas fortes, que era realmente para ser uma fortaleza, a quem eles chamavam de Fortaleza de Deus. E pouquíssima ornamentação interior. Por isso que nós não vamos ver na arte românica muita pintura, muita escultura, porque não tinha essa finalidade. Não era para decorar, não precisava. A arquitetura românica, então, ela é simplesmente uma construção que servia como refúgio e fosse a casa de Deus. A pintura e a escultura românica também ela sofre influência da romana, só que aí eles já começam a trazer aquela característica da arte medieval, que é figuras com pouco movimento frontal, esse estilo de face bem sem expressão nenhuma de felicidade ou tristeza, não tem expressão, é sempre o mesmo rosto, tá? Da mesma forma que a pintura românica, as esculturas românicas eram produzidas para adornar os locais sagrados. As poucas igrejas que tinham alguma ornamentação, então elas recebiam as pinturas e as esculturas, mas não eram todas, eram poucas. As pinturas eram feitas em forma de afresco, ou seja, era assim muito molhado, né? Que ia colocando sobre a parede e ia colocando cor. E ela tinha somente uma função, a alfabetização religiosa. Então, nós não vamos ver pinturas que não sejam de temas religiosos. Na Idade Média, então, a alfabetização se dava a muitos poucos. Era a igreja que dominava ali a ciência, a cultura, então as pessoas não sabiam ler. Então, as pinturas, elas serviam como uma forma de ensinar as pessoas o que tinha acontecido na vida de Cristo, o que era aquela cena, é que eles não sabiam ler, então eles conseguiam decodificar os desenhos, tá? E a mesma coisa, então, as iluminuras, certo? Iluminura é muito famosa
na arte medieval, tá? Ela começa a ser criada a partir de 300 depois de Cristo, e ela vai até o final da Idade Média. E conforme vai passando o tempo, ela vai se tornando mais abrangente, mais decorada, tá? Iluminura, então, é um tipo de pintura decorativa aplicada às letras capitulares dos textos de pergaminhos medievais. Até hoje, quando a gente compra um livro, a gente folheia lá, geralmente, a primeira letra do capítulo, ela está sempre decorada, ou ela tem um desenho diferente, ou ela é maior. É daí, pessoal, é daí que vem. O termo também se aplica ao conjunto de elementos decorativos e imagéticos executados nos manuscritos produzidos nos mosteiros da Idade Média. Quem produzia as iluminuras? Quem sabia escrever? Apenas os monges. Pouquíssimos, até os reis, as pessoas mais célebres, não sabiam. Os condes não sabiam ler. A ciência, a tecnologia, o conhecimento estava somente colocado ali, somente à disposição da igreja. Então, a igreja controlou por 1000 anos todo o pensamento do Ocidente. Por isso que depois, lá no Renascimento, eles vão ser chamados de Idade das Trevas, porque era somente eles que obtinham qualquer conhecimento. Então, era só nos monges que as iluminuras, então, eram decoradas, pintadas, iluminuras, geralmente porque elas iluminavam, porque elas continham ouro, folhas de ouro. Era algo requintadíssimo, não era qualquer pessoa que teria uma iluminura, um texto de uma passagem bíblica com uma iluminura. Eram as pessoas que podiam pagar os monges, então eles escreviam lá os trechos, decoravam bastante, e isso foi produzido durante toda a Idade Média, tá? Como eles eram feitos? As tintas naturais, tá? Retiradas de carvão, de plantas. O pergaminho, então, era feito de pele de cordeiro, tinha um processo todo, demorava bastante para ser feito, você tinha que esticar a pele, passava cal, deixava secar, passava mais cal, para ela adquirir a textura mais lisa, e também para pegar a cor branca, para que eles pudessem aplicar as outras cores, né? E depois, então, encadernar e fazer todo aquele trabalho. Então, iluminura é bem famosa, é tipo arte medieval, né? Figuras cristãs, textos cristãos, e somente isso, nada mais. Muito bem. Depois que a arte românica tem o seu auge, digamos, lembra que eu falei para vocês que a Idade Média, então, leva 1000 anos? Digamos que 500 anos foi a arte românica. Eles levaram 500 anos até se organizar, né? Porque mudou muito, né? Eles estavam no Império, e aí do nada eles passam para o feudalismo, não tinha movimento social, não tinha como um pobre se tornar rico, você trabalhava meio que para subsistência, era sempre o dono do feudo que controlava tudo, e a igreja que mandava e desmandava e que era dona de todo o conhecimento. Então, 500 anos foi isso. Foi meio que a arquitetura românica copiando os padrões da romana, mas com aquela finalidade de ser uma fortaleza, né? E depois a gente começa a ver, quando eles se organizam melhor nesse sistema feudal, as cidades começam novamente a crescer, porque até então aí tinha ficado bem ruralista. Não se tinha muito comércio no início da Idade Média. Foi assim um baque muito forte na cultura ocidental, a Idade Média. Enquanto lá no Oriente ainda eles continuavam com comércio, outras coisas, aqui no Ocidente, quando Roma cai, então é um baque total, muda totalmente. Então eles levam 500 anos para se encontrar. Quando eles começam de novo a formar cidades, então surge a arte gótica. O termo gótico não tem nada a ver com aquela galera lá que pinta os olhos pretos e usa tudo preto, tem o cabelo preto. Até, no entanto, ela não era chamada de arte gótica. O termo gótico ele surge só no Renascimento.
e ele surge assim de uma forma pejorativa. Como se os renascentistas eles tinham um ódio da Idade Média, justamente por esse conhecimento ter ficado preso ali por 1000 anos sem ninguém poder usar, né? Então, um dos povos que fizeram parte dos bárbaros que invadiram Roma eram os godos, que eram violentos, extremamente violentos. Então, o negócio deles era... Os romanos já era... O negócio deles já era briga, né? Então, imagina que eles foram conquistados por povos que eram mais briguentos que eles. Então, eles não tinham nenhuma relação com arte, com nada. Então, os godos eram os selvagens. Por isso que os renascentistas deram o nome dessa arte antes do Renascimento de gótica, como se fosse uma arte selvagem, tá? Hoje a gente sabe que a Idade Média não foi tão assim a Idade das Trevas como os renascentistas quiseram colocar. Mas, de fato, toda a arte produzida nesses 1000 anos teve influência religiosa, nada mais, tá? Então, os centros urbanos começam a aparecer, a arte continua sendo na igreja, e nós vamos ver que ela continua sendo mais relevante na arquitetura, na construção de igrejas, somente igrejas. Só que muda um pouco. O espaço antes das igrejas românicas, que eram escuros, eles começam a ser iluminados. Por quê? Pelos vitrais. O homem aqui começa a usar o vidro para fazer janelas, tá? Para decorar espaços. O vidro era usado pelos romanos, mas nesses 500 anos aí de arte românica, muito conhecimento se perdeu. Então, eles descobrem novamente o vidro, então eles começam a criar mais janelas, porque, afinal de contas, depois de 500 anos, esses povos pararam um pouco de brigar, né? Não precisava um estar invadindo o outro o tempo todo. Então, eles deixam o espaço mais iluminado com os vitrais e as rosáceas. A verticalidade é a maior expressão da arquitetura. Olhem quantas pontas na igreja. Olha como linhas sobem. É como se fosse um encontro ao céu. Porque muda a arte, mas a finalidade continua a mesma. É religiosa, tá, pessoal? Não muda. Gárgulas. Depois nós vamos ver o que são gárgulas. Então, a luz mística e a grandiosidade constituem um veículo para a comunhão com o divino, representada nas rosáceas e nos vitrais. Então, assim, até hoje, se a gente entra numa igreja, num ambiente iluminado, a gente até parece que fica assim mais clean, né? Dá aquele tchan. A mesma coisa acontecia com as pessoas que entravam, então, nas igrejas. Se nós vamos hoje visitar uma igreja lá da era medieval, nós vamos ficar encantados com a beleza da luz entrando, batendo nos vidros, as cores refletindo. É como se Deus estivesse ali. E era essa mesma impressão que eles queriam causar, tá? Então, as rosáceas, elas são as nossas mandalas que nós falamos hoje, tá? Elas usam padrões geométricos que formam, então, desenhos, tá? E os vitrais, as rosáceas também são feitas de vidro. Só que daí elas ficam mais arredondadas, né? E os vitrais, no geral, então, eles são feitos de vidro colorido, mas eles formam desenhos. E que desenhos são esses? Desenhos religiosos, né? E as gárgulas, que eu falei para vocês, essas esculturas que ficam pro lado de fora das igrejas, tá? Geralmente, representam monstros ou pessoas com feições feias, de tragédia, de drama, de dor. Elas tinham um objetivo nas igrejas. Vou voltar aqui para você ver a igreja. Elas tinham um objetivo, as gárgulas, que era escoar a água da chuva do telhado, tá? Mas aí os medievais ali, o pessoal dizia assim, que na verdade era meio que uma forma de dizer assim, olha, os demônios estão pro lado de fora, se você entrar para dentro, você vai estar seguro. Porque a igreja continuava dominando o pensamento das pessoas e continuava, vamos dizer assim, direcionando o pensamento das pessoas. O que a igreja falasse era lei. A pintura gótica, depois nós vamos ver o Giotto lá no Renascimento, quando nós chegar lá. Ele é o que rompe com o gótico e começa o Renascimento. Como que ele fez isso?
tudo no Renascimento, todas as pinturas e todos os desenhos, eles tinham apenas um plano. Você via as figuras sempre de frente. Você não tinha profundidade. Você não tinha algo além daquilo. Então, ele rompe com esse bidimensional. Ele cria o tridimensional. A pintura com profundidade, com um segundo plano. Como vocês podem ver aqui, ó. No primeiro plano, tá as pessoas ali, né? Cristo deitado. Aí nós temos ali, ó, um muro. E aí nós conseguimos ver mais além uma árvore, que a gente tem a impressão de que ela está mais distante, e os anjos no céu. Isso não era feito na Idade Média, nem na Românica, nem no Gótico. Na verdade, a pintura na Idade Média ela foi muito pouco produzida, foi mais produzida mesmo na arquitetura. Muitas vezes a gente ouve falar do estilo neogótico. Ah, isso é gótico, isso é neogótico. Pessoal, a denominação gótica, então, ela é o estilo que ocorreu no século XIX e no início do século XX, o neogótico. Ó, nós estamos aqui começando lá em 1 depois de Cristo, né? Quando o Império Romano ainda existe, né? Em 33 depois de Cristo ele cai, e aí nós vamos até mais um pouco, e nós chegamos na Idade Média, então no fim da Idade Média, ali por volta de 1200, 1300. Isso que a gente disse foi 1000 anos, tá? Então, ocorreu no século XIX, 1900, 1800. E no século XX, 1900. Lembrando que a gente está sempre um século atrás do número, porque o ano 1 já ganhou um século de presente, né? Então, tudo que foi feito há muito tempo atrás, antes do Renascimento, há 600 anos, é gótico. Neogótico foi uma tendência que veio há 200 anos atrás e quis imitar os góticos. Então, no Brasil, nós não temos estilo gótico. Nós temos neogótico apenas. Porque em 1300, 1400, o Brasil nem existia, né? Aqui, então, nós temos uma questão da Universidade Federal do Paraná. Vou ler para vocês. No coração da obra, esta ideia, Deus é a luz. Desta luz inicial, incriada e criadora, participa cada criatura. Cada criatura recebe e transmite a iluminação divina segundo a sua capacidade. Isto é, segundo o lugar que ocupa na escala dos seres, segundo o nível em que o pensamento de Deus hierarquicamente o situou. Um trecho aí, O Tempo das Catedrais, o livro, né? Então agora vem a pergunta. A citação resume o princípio norteador do estilo gótico, que predominou na arquitetura e na escultura religiosa da Europa Ocidental no século XVIII. Sobre esse estilo, aliás, no século XIII, sobre esse estilo e seus ideais, assinale a alternativa correta. Lembram? Gótico, luz, né? A luminosidade das catedrais góticas representa uma tentativa dos arquitetos da época de identificar os espaços sagrados com o entusiasmo predominante do século XIII, decorrente das boas condições de vida que se instauravam com a conjuntura do crescimento urbano, mercantil e agrícola que predominava naquele contexto. Com isto, a Igreja mantinha atualizado seu discurso e presença como convinha ao otimismo da época. A resposta é cumprida, né? Às vezes, muitas perguntas, inclusive do Enem, elas têm um enunciado e as perguntas enormes que qualquer palavrinha muda totalmente o contexto, tá? Mas a pergunta diz sobre esse estilo e seus ideais. Então, sobre o estilo gótico e seus ideais. Letra B. A necessidade de luminosidade levou ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais apuradas de sustentação de grandes candelabros
nas altas abóbadas, a fim de garantir, com velas de cera, a luz no interior da construção, visto que a luz natural é escassa na maior parte do ano nas regiões setentrionais da Europa. Gente, essa daqui já exclui, porque se eles tinham vitrais, a luz entrava. E assim, por mais que o dia esteja nublado, não vai ser 6 meses assim, né? Então, essa resposta exclui. Essa não é. Na Idade Média, todos os pensadores que discordavam do pensamento oficial da Igreja tinham que buscar espaços alternativos para a manifestação de suas ideias. As catedrais góticas, construídas nas cidades, são elementos desse espaço. Negativa. Se a Igreja dominava por 800 anos, ela abriria espaço para quem fosse contra ela? Muito difícil. E ainda mais dentro da Igreja? Lógico que não, né? Eles iam ser carpir-pros pés, como a gente diz? Então, essa também está errada. Como as catedrais eram construídas por mestres, pedreiros, ferreiros, vitraleiros e carpinteiros, entre outros, a arquitetura das altas igrejas e a aparência do poder e verticalidade das construções decorriam das aspirações desses membros das corporações de ofícios de conquistarem o poder dentro das cidades. Pode ser. Vamos deixá-la meio de lado. Os vitrais representam cenas ocorridas durante a construção de catedrais, que demoravam décadas até estarem concluídas, e apresentavam, sobretudo, cenas do trabalho dos mestres e trabalhadores manuais. Não, né? A única coisa que era representada era as cenas religiosas. Eles não estavam nem aí, né? Imagina que eles iam colocar lá, fazer um vitral de um pedreiro. Nunca, né? Imagina, totalmente fora de contexto. Então, a gente ficou entre duas. A correta é a letra A. Por que não é a letra B? Como as catedrais eram construídas por mestres, pedreiros, ferreiros, vitraleiros, carpinteiros, entre outros, a arquitetura das altas igrejas e a aparência do poder e verticalidade nas construções decorriam das aspirações desses membros das corporações, de ofícios de conquistarem o poder dentro das cidades. Na verdade, as cidades continuavam sob o poder do clero e do monarca, de uma monarquia, de um rei. Essas pessoas que trabalhavam na construção da igreja, elas não tinham que conquistar nada, elas apenas tinham que trabalhar. A igreja pagava para que a construção fosse feita, mas então quem fazia, era o pessoal do clero, porque era eles que tinham o conhecimento, né? As pessoas não tinham esse conhecimento, então elas não tinham nada que almejar, apenas ficar. Então a certa é a primeira. A luminosidade das catedrais góticas representa uma tentativa dos arquitetos da época de identificar os espaços sagrados com o entusiasmo predominante no século XIII, decorrente das boas condições de vida que se instauravam com a conjuntura de crescimento urbano, mercantil e agrícola, que predominava naquele contexto. Com isto, a igreja mantinha atualizado seu discurso e presença, como convinha o otimismo da época. Era justamente isso os vitrais góticos. Era para dar aquele up na igreja, né? Então, como a vida deles já estava se tornando um pouquinho melhor, principalmente esses centros urbanos, né, que estavam se desenvolvendo o comércio, não tinha mais todo aquele trabalho pesado do campo, então a igreja não podia ficar para trás, né? Ela tinha que conseguir esse ideal. E aí, então, ela cria as igrejas góticas. Pessoal, vocês têm alguma dúvida referente a esses conteúdos? Se vocês tiverem alguma coisa, peçam, tá? Agora nós vamos para o outro lado, para o Oriente. Lá, o Império Romano continuava a ferro e fogo, né? E lá, então, nós temos a arte paleocristã e bizantina. Paleocristã é porque, como todos nós sabemos,
Cristo foi do Oriente, né? Então, quando ele é morto ali, o pessoal ali, a galera dele, continua proclamando sua palavra, seu evangelho, só que o cristianismo não era reconhecido como religião. E os cristãos eram extremamente perseguidos, mortos. Então, eles não podiam se encontrar em qualquer lugar. Eles tinham que se encontrar às escondidas. Tempo depois que o cristianismo começa a ser declarado como religião oficial mesmo. Então, a arte paleocristã, que tem origem nas expressões artísticas dos convertidos na fé em Jesus Cristo. O cristianismo ali é algo novo, que está começando, é o início. Eram manifestações feitas especialmente através das pinturas nas catacumbas e nos sepulcros. Então, aqui tem vocês podem ter uma ideia da arte, tá? Também não tem perspectiva, não tem segundo plano, figura sempre de frente, estáticas, tá, pessoal? E elas decoravam, então, essas catacumbas, que serviam até para encontro, às escondidas dos primeiros cristãos, enterro dos cristãos, tá? E quando o cristianismo não é... então, essa arte era de quando o cristianismo não era reconhecido como religião. Por isso que a gente chama de paleocristão, né? Antes do cristianismo. Porque até agora ele existia, mas ele não era reconhecido e ele era perseguido, inclusive. Porque eles tinham aquela visão de que Jesus Cristo era um baderneiro, que era contra o império, e né? Então, um cristão lá em 10 depois de Cristo, em 100 depois de Cristo, ele era uma pessoa totalmente má, né? Não era vista com bons olhos. Depois... Profe, só uma coisa, antes que tu continuar. Tu falou que ali os cristãos eram perseguidos, né? Mas então a igreja nesse momento não era tão relevante? É que agora nós estamos do outro lado, lembra? Nós estamos lá no Império do Oriente. Sim, agora entendi, lembrei. Entendeu? Então, aqui no Ocidente, o cristianismo, quando chegou, os bárbaros, eles não tinham uma religião, né? Eles não tinham o intuito de dizer, vocês vão seguir essa religião. Então, o cristianismo ele foi bem mais fácil de entrar e de se concretizar no Ocidente. Mas no Oriente já não, né? Porque no Oriente, o Império Romano, quem crucificou Jesus? Foram os romanos, né? Então, eles não viam Jesus com bons olhos. Então, por isso que eles perseguiam os cristãos. Então, ser cristão não era uma coisa fácil. Entendeu? Sim. Beleza. Então, lá do outro lado, a arte bizantina, então, ela é uma arte cristã. Quando... diz ali, é uma arte cristã que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Quando que foi isso lá no Oriente? Lá no Império Bizantino? Em 313 depois de Cristo. Então, 300 anos depois que Cristo foi crucificado, é que naquele local lá, no Oriente, o cristianismo passa a ser reconhecido. Deixa de ser perseguido. Então, a arte paleocristã, digamos que ela tem ali o quê? 300 anos, né? De 1 depois de Cristo a 313 depois de Cristo. Paleocristão. Porque, no caso, eles não podiam ser vistos. Eles não eram bem vistos. Muito menos a sua arte, né? Então, nesse ano, em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, que governava o Império Romano do Oriente, ele, em seu governo, ele estipula que a fé cristã se torne uma religião oficial do Império Romano. Inclusive, o próprio Constantino se converte ao cristianismo. E uma coisa interessante, esses dias eu estava assistindo o lugar lá, o Santo Sepulcro, onde historicamente estaria enterrado o Cristo, provavelmente é lá mesmo, porque os cristãos perseguidos, mas eles mantinham os locais sagrados para eles.
E quando Constantino, então, se converte a cristão, eles contam o lugar exato aonde Cristo estava enterrado. E aí Constantino, então, naquele local, constrói uma igreja. Então, provavelmente, o local onde hoje está o Santo Sepulcro seja realmente aonde foi mesmo enterrado Jesus, por causa dessa célebre amor que o Constantino, então, teve pela fé cristã. E aí ele, como imperador cristão, todo o seu império passa a se tornar também, tá? Então, ele leva o nome devido à cidade de Bizâncio, onde estava alocado o Império Romano do Oriente. Na arquitetura, destaque para as igrejas também. Quando nós vamos falar de cristianismo, o destaque na arte, basicamente, é sempre a arquitetura. A maior representação da arte bizantina, então, é dos mosaicos, tá, pessoal? O mosaico é muito famoso, tá? Aqueles pedacinhos de pedra colados. Então, assim, ó, retrata cenas de Deus, de Cristo, mas o imperador também é retratado junto, como se ele também fosse sagrado. Coisa que não acontecia, né? No Ocidente, porque tinha tantos, né? Os feudos eram tantos que eles tinham a igreja que comandava ali era exclusivamente adorada a Deus. Mas lá, então, já que ele instaurou a fé cristã, ele também queria ser considerado, né, alguém muito próximo a Deus, a Jesus, tá? Pessoal, vocês têm... Eu vou passar bem rápido aqui, a arte bizantina é isso, tá, pessoal? É a arte cristã do Oriente. Alguma dúvida quanto a isso? Qualquer coisa, vão perguntando. Chegamos, então, ao Renascimento. Lá por uns tantos, né? Aqueles 1000 anos de arte medieval, de império medieval, de toda aquela circunstância ali, ela começa a decair. Os centros urbanos começam a ficar cada vez maiores, tá? Já se começa muito a ter um enfrentamento com a igreja, já se começa a ter um controle fora dos estudos e da ciência. A igreja começa a perder um pouco o controle que ela teve durante 1000 anos, durante a Idade Média, tá? Então, vamos começar primeiro com uma coisa. Renascimento. Por que esse nome? Porque houve um resgate dos valores culturais e dos padrões clássicos, lá da arte greco-romana. Quando o Império Romano, então, é invadido, fora a arte românica que copiou algumas coisas, todo aquele conhecimento artístico, ele foi por água abaixo. Ele passou 1000 anos adormecido. E o Renascimento, então, ele pega de volta todos aqueles ensinamentos, todo aquele desenvolvimento da arte clássica, da arte antiga, e bota tudo de novo para funcionar. Por isso o nome Renascimento. Então, os gregos e os romanos nasceram com esse tipo de arte, e os renascentistas fizeram renascer, né? Qual é o ideal que domina a sociedade nessa época? Então, a igreja começa a ter declínio, né? O poder dela não é mais tão exacerbado sobre tudo, as cidades estão maiores, e surge, então, o humanismo. O humanismo é muito importante para o Renascimento. O humanismo, nessa época, não renega a figura divina, muito pelo contrário. A gente pensa assim, o homem, então, deixou de acreditar em Deus e passou a acreditar nele próprio. Se fosse só isso, muitas das obras do Renascimento não estariam em igrejas, não é? Na verdade, ele não renega a figura divina, mas ele rejeita a noção medieval de que o homem é considerado inferior. Ele começa, no humanismo, no Renascimento, o homem começa a dar importância para si, para as suas ações, começa a se analisar, começa a querer melhorar a sua vida. Isso a gente chama de humanismo. Acontece uma mudança da visão teocêntrica medieval para uma visão antropocêntrica. Teocêntrica, teu
Deus, né, cêntrica, centro. Deus como centro de tudo. Inclusive, né, a gente sabe que na Idade Média, então, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? Porque não se tinha conhecimento, ou era totalmente podado qualquer conhecimento sobre astronomia, porque o homem jamais ele saberia mais que Deus, né? Ele teria que estar sempre submisso. E é essas discussões que começam a criar, então, ali por 1300, 1400. E o que nós temos que ter ideia é que ontem era arte medieval, hoje é arte moderna renascimento. Não, gente, idade moderna. Foi um processo de passagem. Foram vários anos que as pessoas foram mudando a mentalidade e foram adquirindo novos conceitos, tá? Então, a Igreja Católica vai perdendo seu poder, o antropocentrismo vai deixando e começa o homem a se preocupar com ele mesmo. Assim, a ideia de que Deus é a religião deveriam ser o centro das preocupações humanas. É substituída pela ideia de que o homem é a razão da existência do universo. Olha só. Então, Deus e religiões não precisavam mais ser 100% as preocupações. O homem podia se preocupar com ele mesmo, se preocupar com a sua existência, tentar ter uma vida melhor. O período renascentista foi marcado por grandes inovações tecnológicas e científicas, como o desenvolvimento da astronomia. Proporcionou uma descentralização do conhecimento que antes era controlado pela igreja. Esse acesso ao conhecimento mudou profundamente a visão de mundo do homem renascentista. A partir do momento que as cidades crescem, a burguesia começa a ter poder financeiro, ela começa a investir em ciência, seus filhos começam a estudar, e aí a igreja perde aquele poder que ela tinha, e o homem começa a olhar para si mesmo. Esse é o contexto histórico que nasce o Renascimento, tá? Agora aqui... Profe, oi. Não é no Renascimento que o homem, que com tudo isso aí que tu falou, não é nesse momento que o homem se considera o centro do universo? Isso, é antropocentrismo. Não é o centro, não seria o centro do universo, né? Senão, mas, não, tipo, é só um modo de dizer. Sim, ele começa a se considerar o centro das atenções. Ele não precisa mais dar 100% da atenção a Deus, como era no medieval. Tudo que foi feito no medieval, inclusive a arte, era religiosa. Só tinha um destino, a religião. E aqui no antropocentrismo, o homem começa a se olhar para si próprio e começa a querer se representar, começa a querer se dar atenção. É como se ele fosse o centro da atenção e não mais Deus. Entendeu? Sim, o antropocentrismo é isso aí do homem se considerar, tipo, o centro. Isso aí, Pode continuar. Beleza. Acompanhando a intenção, só que aqui não sei o que aconteceu que ficou fora, por que será? Bom, vamos lá. Mas essa aí estava errada mesmo, tá? Então, uma pergunta lá do Enem 2011. O Renascimento, gente, quando a gente entende o contexto histórico, e nós vamos aqui, que nós vamos estudar arte, nós vamos compreender tudo. Nós vamos compreender uma pergunta que for de história, uma pergunta que for de geografia, uma pergunta que for de ciência, porque no Renascimento não existia essa separação por disciplinas, por conhecimentos. O célebre renascentista, ele tinha que ser o todo-poderoso, o saber ao todo, ele tinha que dominar tudo, tá? Então, nós vamos ver aqui na pergunta do Enem de 2011. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nesta aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre: a primeira ali seria misticismo, a B, ciência e arte,
cultura e comércio, política e economia, astronomia e religião. Pessoal, prestem atenção na pergunta, ó. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística. Esse espírito renascentista, ele afeta tudo. A ciência e a arte no geral, tá? Marcada pela constante relação entre misticismo, lógico que não. Ciência e arte, digamos que pode ser. Cultura e comércio. Cultura, esse termo nem existia, né? Cultura era um negócio... Ninguém ia falar em cultura nessa época. Se aquele momento que as pessoas estavam tendo acesso ao conhecimento, poucas pessoas, diga-se de passagem, que não era todo mundo, poucos tinham acesso ao conhecimento, além da igreja, ia ter o termo cultura. Não, comércio existia, mas cultura... Até hoje as pessoas não se preocupam com cultura. Acho que cultura é coisa de gente que não tem o que fazer. Então, imagina naquela época, né? Política e economia também não. Por quê? E, na verdade, assim, ó, a política, na verdade, nem era política, porque, na verdade, nas cidades, onde o Renascimento se desenvolve, continua sendo governado por uma pessoa só. Não tem muito esse negócio de política, tá? Astronomia e religião. Astronomia e religião no Renascimento eram totalmente opostas. Quando a religião dizia uma coisa, a astronomia queria provar outra. Tanto é que muitos astrônomos então, até foram queimados ou ameaçados de morte por dizerem que a Terra não era o centro do universo, ou por dizerem que existia mais planetas e que era a Terra que girava em torno do Sol. Porque isso é totalmente contra aquele pensamento medieval de teocentrismo, tá, pessoal? Então, a resposta certa para aqui é ciência e arte. Que nós vamos ver nessa sequência que todos os artistas renascentistas, eles estudaram muito para fazer uma obra. Eles eram baseados na ciência, eles queriam encontrar a verdade absoluta, a beleza absoluta, a harmonia, como os gregos queriam. Por isso é o Renascimento, né? Não é por nada o nome. Então, a produção artística é marcada constantemente pela relação entre ciência e arte, tá? Prof. Oi. O misticismo seria crer, tipo, em espíritos, coisas assim, né? Mas isso não seria o espiritismo hoje, mais ou menos? Na verdade, o misticismo é crença em várias coisas. Na verdade, o espiritismo é uma religião, né? Que você acredita na tua vida, que você vai morrer, vai renascer como espírito e você pode nascer de novo. Esse é o espiritismo, né? Só que tem várias vertentes, também tem Umbanda e tem outras coisas. O misticismo é tudo aquilo que seja místico. Então, a gente envolve várias questões. Uma pessoa mística, ela pode acreditar no espiritismo, ela pode acreditar em xamanismo, ela pode acreditar em várias coisas. Uma pessoa mística é uma pessoa, digamos assim, que ela tem várias visões sobre o que influencia, sobre como a religião vai influenciar na sua vida. Ela não pode ser tida só como uma especificação. Por exemplo, se eu chamar um espírita de místico, ele não deixa de ser. Se eu chamar um católico de místico, ele não deixa de ser, porque ele acredita em tal santo, ele acredita nisso, ele acredita naquilo. O misticismo, ele envolve várias absorções de várias coisas referentes à religião. Não sei se você conseguiu me entender. Sim, eu consegui entender mais ou menos que querem coisas místicas, tipo, coisa que não consegue provar com a ciência. Exatamente, porque na verdade, assim, se nós vamos analisar, todos nós temos, em certo momento da nossa vida, uma crença mística em alguma coisa, né? Porque nós sempre buscamos ajuda de algo superior, né? E hoje em dia o misticismo, então, ele se encontra muito, né? Porque desde terapia reiki, desde terapia alternativa, é tudo algo místico, né? Bom, agora então, que nós entendemos o contexto renascentista, vamos chegar para a arte, tá?
Agora vamos falar de arte. Então, lembra que eu falei que tem um, não é, ontem era gótico, hoje é renascentista. É um processo que levou anos para ser consolidado, tá? E a gente tem, então, o início dele por 1400, finalzinho de 1300, início de 1400. Primeiro artista renascentista, Giotto di Bondone. Lembra que eu mostrei o Giotto di Bondone para vocês lá na arte gótica? Ele foi o marco final que mudou a arte gótica para a arte renascentista, tá? Então, eu adoro essa frase, olha. O artista do Renascimento não vê mais o homem como simples observador do mundo, que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, e não apenas admirada. Então, esse é o pensamento do renascentista, do artista renascentista. Ele precisa compreender a realidade que ele vive. Não simplesmente admirar e dizer, Deus quis assim. Não, o porquê isso acontece. Então, esse é o pensamento principal do artista renascentista. Por isso que ele vai estudar, por isso que a ciência e a arte se unem muito no Renascimento. A pintura renascentista, as características dela, então, perspectiva, que é a tridimensionalidade, que Giotto da Bondone passa a usar, o uso do claro escuro, o realismo, quanto mais real, quanto mais perfeito, quanto mais próximo da realidade, melhor. Inicia-se o uso da tinta a óleo. Pensa, nós conhecemos até hoje a tinta a óleo. Foi no Renascimento que ela começou a ser usada. E depois eu vou explicar para vocês quem que foi o cara que inventou a tinta a óleo. Pintura e escultura tornam-se manifestações independentes. Surgimento de artistas com estilo pessoal, que era o ideal de liberdade. Liberdade para o homem pensar, né? Pessoal, pintura e escultura tornam-se independentes. Nós vamos ver obras totalmente separadas agora. Nós vamos ver uma pintura aqui, uma escultura aqui, diferente de como era feita até antes. Uma pintura geralmente era para decorar uma parede, que a cérebro seria arquitetura. Então a pintura ela sempre ficava em segundo plano. E no Renascimento não, ela ganha poder principal. A pintura ganha todo aquele ar de nobreza, porque os artistas dão a ela muito estudo e muito valor, tá? E aí, assim, se nós formos analisar até agora, eu não falei para vocês nome de nenhum artista, né? A não ser Giotto da Bondone ali no final da arte gótica. Que não importava o artista, não importava quem fizesse. Importava era o final, o que era feito, se era feito para aquela finalidade. E aqui no Renascimento, não. Eles têm liberdade para pensar diferente, para fazer diferente, embora as obras possuam as mesmas características renascentistas, cada um usou a sua maneira, o seu talento. Então, surgem então os artistas do Renascimento, digamos que eles são os primeiros artistas do mundo. Então, o primeiro deles, Giotto da Bondone, 1267, 1337. Então, olha, é ele no finalzinho de 1300 ali, que vai dar um up assim, um clean, tipo, eu vou fazer diferente. E aí ele influencia tudo que vem pela frente. Ele nasce em Florença. Dizem que é por isso, até inclusive, que o Renascimento, ele nasce em Florença, porque provavelmente os estudos do Giotto de Bondone ficaram em Florença, ficaram em alguma escola, em algum lugar, e aí os que vieram posteriormente continuaram esses estudos de perspectiva e outras coisas, e aí continuaram a fazer a mesma espécie de pensamento que o Giotto tinha, né? De tridimensionalidade. Então, ele foi o fundador da arte renascentista. O impressionante realismo e o poder dramático de suas obras anunciam uma nova era no desenvolvimento da pintura. Aqui do lado nós temos uma pintura não muito visível de Giotto, mas a gente consegue observar já movimento nas figuras humanas, já um claro e escuro, a mudança de tonalidades, no fazer a dobrinha dos tecidos, das roupas.
olha já, a gente consegue ver bem simples, mas a perspectiva. A casa lá, o palácio atrás, o outro homenzinho do lado ali, né? Isso dá uma noção de profundidade. Então, é ele, digamos, acredita-se, né? Tem-se como que ele foi o Klimt que depois, posteriormente, vieram os grandes mestres renascentistas. Vamos ver que hora é. Para mim não fazer que nem a outra vez ficar falando. Falta 32 minutos, professor. Quanto? 32 minutos, agora é 8h28. Joia. Muito bem, pessoal. Outro artista muito importante, quem que nunca ouviu falar, né? De Leonardo da Vinci. Então, aí já em 1452, quando ele nasce, 1519. Então, aí no final de 1400, é o ápice do Renascimento. É o boom, né? Que aí ele sai de Florença, vai para Roma, e depois ele se espalha por toda a Itália e por toda a Europa. Muito bem. Então, o Leonardo da Vinci tem tanta informação sobre ele, tem tanta teoria sobre ele, tem tanta obra para a gente falar, que eu fiquei até com certa dúvida do que eu ia colocar aqui para vocês. É muito difícil cair em vestibulares perguntas específicas sobre artistas. Por exemplo, diga exatamente aonde Leonardo da Vinci nasceu. Isso não cai. O que cai é o contexto aonde a obra dele está inserida. Ou seja, ele é o quê? Renascentista. Então, sempre as perguntas vão estar dentro desse contexto. Porém, com a liberdade individual, ele tem o seu próprio estilo. Então, a gente vai dar uma passadinha agora no estilo de Leonardo da Vinci. Foi o artista que mais perto chegou do ideal homem da Renascença, que significa um indivíduo de talentos múltiplos que irradiava saber. Bom, a gente sabe, né, que o Leonardo da Vinci era o quê? Era cientista, era músico, era poeta, era arquiteto, estudava anatomia, pintava, acho que nas horas vagas ele pintava, deixou muitos desenhos, inclusive o primeiro desenho do helicóptero foi dele. Então, assim, ele era realmente o homem da Renascença, o homem completo. Ele dominava todos os saberes, astronomia, ele criava seus próprios pigmentos, ele estudava os pigmentos que ele ia utilizar, estudou ótica, estudou muita coisa. Ele foi, digamos assim, o cara, né? Aqui no lado nós temos a obra dele, Mona Lisa, a mais famosa de todas, né? Que está em Paris, no Museu do Louvre. Então, por muito tempo, houve tanta história, né, sobre a Mona Lisa. Os estudiosos acreditam realmente que ela era mulher de um comerciante muito célebre de Florença, tá? Que toda aquela história atrás da Mona Lisa não passa nada de fuxico, né? Que ela seria Gioconda, né? A mulher lá do comerciante muito rico lá de Florença. Porém, existem teorias também que dizem que, na verdade, ela é a figura do próprio Leonardo da Vinci, vestido de mulher. Leonardo da Vinci era homossexual. Se era só homossexual, se era bissexual, não sei, mas ele tinha uma tendência ao homossexualismo. Inclusive, uma vez ele foi preso por assediar um colega de estudo dele lá na escolinha de arte que ele ia, né? Ele foi preso por isso. Então, a partir disso surgem muitas teorias sobre a Mona Lisa. Por isso que ela tem todo esse ar de mistério em volta dela. É por essa incógnita que fica, quem é ela? Quem Leonardo quis pintar? Por que ela não tem sobrancelha? Por que ela faz esse sorrisinho de lado? Esse sorrisinho de lado vai muito dos estudos de Leonardo da Vinci sobre a ótica humana. Ele estudava muito antes de pintar. Ele foi o mestre do esfumato, a técnica de luz e sombra. Por isso essa perfeição na pele, nos detalhes. Por isso que a gente olha para ela e pensa e vê que ela está na nossa frente. Parece que ela está olhando sempre para a gente. Parece que quando a gente mexe a cabeça, ela continua olhando para a gente não consegue fugir dela. Esse sorrisinho de lado. Então se cria todo
esse misticismo, como o professor falou antes, em volta dela, tá? Leonardo sempre teve muito ligado aos animais. E isso se refletiu em toda a sua obra. Aqui uma curiosidade sobre ele. Além dele não ingerir carne, Leonardo da Vinci era vegetariano. Ele sempre teve um cuidado além. Ele ia às feiras, comprava os animais e soltava. Então, a gente aqui já percebe que ele nasceu em 1452, mas talvez eles teriam um homem para viver no ano de 2452, né? Nem hoje ele não... As ideias dele eu acho que ficariam ainda muito à frente do nosso tempo, né? Ele era um cara diferente. A Mona Lisa, o Leonardo da Vinci, quando ele chega ao fim da sua vida, ele perde todos os mecenas. Nós vamos ver depois o que é o termo mecenas. Ele perde muito dos seus patrocinadores lá da Itália. E ele, já ao final da vida, ele se vê obrigado, então, a aceitar o convite do rei da França. Então, o rei da França chama Leonardo da Vinci para morar na França com ele e ser o pintor lá do seu reinado, né? Então, Leonardo da Vinci vai à França, leva com ele a Mona Lisa. Não assim enquadrada, bonitinha como ela está aí. As telas, então, elas podiam ser enroladas. Então, Leonardo da Vinci levou a Mona Lisa consigo. Lá na França, já no final da sua vida, ele escreve o seu único livro, tratado sobre a pintura. E quando ele mora lá na França, a Mona Lisa fica lá. Por isso que hoje a maioria das artes renascentistas estão expostas aonde? Na Itália. Mas por que a Mona Lisa, então, está na França? Porque ela pertence à França. Porque quando Leonardo da Vinci morre, ele deixa todo ali o seu legado e todas as suas pinturas de herança ao rei, aquele que patrocinou ele nos últimos dias. Então, a Mona Lisa fica lá por muito tempo. Quando se dá o desnobamento da arte, a investigação sobre a arte, quando ela é descoberta, então ela passa a integrar a cultura ali da França, por isso que ela está exposta no Museu do Louvre, na França. Muito bem. Segundo artista célebre do Renascimento, Michelangelo. 1475, 1560. Michelangelo e Leonardo não gostavam um do outro. Eles se odiavam. Eles não eram amigos, nada. O Leonardo trabalhou muito mais em questões científicas, enquanto o Michelangelo ele ficou mais no domínio da arte mesmo. Mas isso não diminui, o fato deles não se gostarem, não diminui em nada o talento dos dois. O Michelangelo também é fantástico. Michelangelo, enquanto Leonardo da Vinci, então, foi o misto de todas as coisas, tudo junto, Michelangelo ele se deteve a ser pintor, escritor, arquiteto e poeta. E, digamos de passagem, não é nada mal, né? A obra que está aí do lado é a mais famosa. Acredito que seja, junto com Davi, de Michelangelo, a Pietà, deva ser a mais famosa a escultura dele. Ela fica no Vaticano, essa escultura. Lembra que eu falei que não era a negação exclusiva de Deus? Michelangelo foi um dos maiores artistas que produziu suas obras para a igreja. Inclusive, ele que planeja a cúpula de São Pedro, a Praça de São Pedro, tudo. Então, assim, a igreja utiliza-se desse... Digamos assim, ela meio que renegava a ciência, mas quando ela viu que ela não podia lutar contra, ela pensou, vamos se unir, né? É melhor a gente entrar junto do que perder de vez a confiança, né? Então, ela passa a contratar artistas com as suas belíssimas obras para decorar suas igrejas. Então, a maioria das obras de Michelangelo estão no Vaticano, tá? A Pietà é a única escultura do Michelangelo, a única obra que está assinada. As outras ele não assinou nenhuma. Então, ele assina ali, ó, tá ali as palavras, né? Que significa Michelangelo Buonarroti de Florença fez isso. Porque o senso comum diz que ele ficou tão apaixonado pela escultura quando ele terminou, que ele disse que jamais ele ia fazer algo tão belo na vida dele, que ele ficou impressionado, que ele ficou emocionado, que ele pensou, eu tenho que assinar essa obra.
Na verdade, não foi bem isso. Ele ouviu dizer das pessoas lá que essa escultura tinha sido feita por não sei quem lá, por um outro escultor da época. E aí ele fica meio indignado com aquilo e ele pensa, poxa vida, eu vou ter que assinar isso aqui. E aí então ele assina, ó, até com um ar assim meio cômico, ó. Michelangelo Buonarroti de Florença fez isso. Não se engane com outra coisa. O Michelangelo era assim bem sistemático, então tem muita história dele, que por exemplo ele não ouvia muita opinião. Quando ele estava pintando lá o teto da Capela Sistina, ele pintou todo mundo peladão, né? Aí o Papa e o clero tudo ficaram indignados, onde é que já se viu pintar isso numa igreja? E ele estava no andaime lá em cima, ele pegou e falou, vocês não estão gostando? Pegou e fez xixi nos caras lá embaixo. Isso a gente sabe como. É por causa que na época tinha o Vasari, que também era artista, mas além de ser artista, ele era meio que se fosse assim, um biógrafo dos outros artistas. Então ele escrevia a vida dos artistas. Por isso que a gente sabe que Michelangelo e Da Vinci não eram nada amigos, tá? A faixa que atravessa o peito de Maria é a única obra assinada por Michelangelo que se tem conhecimento. Terceiro artista. Michelangelo fez o quê, profe? Quando o Papa e o outro não gostaram? Que ele fez gente pelada lá no teto? Ele pintou na Capela Sistina, então todo mundo peladão, né? Como a gente pode ver na criação de Adão e muitos outros, né? Então isso foi um escândalo, imagina, dentro de uma igreja, todo mundo peladão. E o bispo, o papa e o clero foram reclamar com ele, que não podia deixar aquilo lá daquele tipo, né? E ele pintou sozinho todos os afrescos e todo o teto da Capela Sistina foi ele que pintou sozinho. Então ele passava o dia todo no andaime lá em cima, pintando. Então ele encostava bem o andaime bem pertinho assim da parede, deitava e ele pintava deitado, né? Então quando os caras chegaram lá e começaram a reclamar, ele pegou e urinou em cima deles. Tipo, vocês não estão gostando, estão reclamando, então xixi para vocês aqui. Certo? Uma coisa bem legal para você fazer. Muito bem. Então, Michelangelo também, ele era assim, ó, nervoso. Não gostava de ser contrariado. Tanto é que depois, que acho que ele mora, não sei, enfim, eu não sei, não vou saber direito dessa informação. Mas daí, nos anos seguintes, o Papa contrata outra pessoa para pintar por cima uns paninhos, sabe? Para esconder as partes íntimas lá que o Michelangelo tinha deixado tudo à vista. Muito bem. Terceiro artista, Rafael Sanzio. 1483 e 1520. Todos eles foram contemporâneos um do outro, tá? Provavelmente, então, eles se conheciam, mas não sei se eles sentavam na mesinha de um bar para trocar ideia, né? Porque cada um como pensava no jeito, um do outro. Mas o Rafael Sanzio, ele era visto, no geral, como o cara mais legal, né? Então, ele ficou conhecido apenas pelo primeiro nome. Então, a gente vai ouvir muito falar, Rafael, o mestre do Renascimento. A pessoa ser conhecida apenas pelo seu primeiro nome no Renascimento era algo, assim, fantástico. O sobrenome importava muito, né? Dizia de onde você vinha. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci porque ele nasceu na cidade de Vinci. Tem nada a ver com quem era o pai dele. Ele veio da onde? Rafael Sanzio, então ele passa a ser conhecido apenas como Rafael. E ele ganha o título de Príncipe dos Pintores. E digamos que ele era o cara mais querido, mais famoso. Ele era a estrela do Renascimento. Enquanto o Da Vinci estava preocupado com as estrelas, com a medicina e com tudo aquilo que ele fazia, e inclusive com os animais, né? Enquanto o Michelangelo estava lá trabalhando quase que única e exclusivamente para a igreja e continuava sendo genioso, o Rafael não. Ele fazia estava em todas as high societies ali, então ele é um cara muito querido. Sobre a obra dele, essa obra aqui ao lado é a mais importante, não sei, digamos que não é a mais, mas eu escolhi aquela que eu mais gosto dele, porque eu acho ela de uma perspectiva incrível
Se a gente olhar bem para ela, dá vontade de a gente ver o que tem atrás, aquela porta lá no fundo, aquele céu azul. Parece que você quer entrar, né, com a incrível perspectiva que ele deu a essa obra. Ela tem perspectiva sem falhas. Parece que as pessoas foram colocadas ali, parece que elas estão fazendo poses para ser pintada. O nome dessa obra é Escola de Atenas. Atenas ficava na Grécia. O Renascimento trouxe de volta os valores gregos, inclusive a filosofia. Então, aqui na Escola de Atenas, o Rafael Sanz, então, ele imagina como seria a escola de Platão, como seria a discussão sobre as coisas do mundo. Então, ele cria essa obra, ele pinta ela. Então, são 72 pessoas posicionadas, apresenta cerca de 70 figuras que se cruzam e se discutem as suas teorias, representando algumas das mentes mais brilhantes da Grécia Antiga. Para vocês terem uma ideia, aqui, eu não vou saber o nome de todos agora, mas tem no mínimo uns 10 filósofos gregos representados aqui. No centro da imagem, nós temos Platão e Aristóteles. E, ao redor, tem Sócrates, inclusive, ao lado de Sócrates, acredita que está representado Alexandre o Grande, que foi seu discípulo. Então, ele faz um estudo sobre o pensamento grego, sobre as filosofias gregas, e ele imagina como seria essa escola em Atenas. E aí ele cria essa obra magnífica. Tá? Rafael também é conhecido como pintor das Madonas. Madonna não a cantora, Madonna a mãe de Deus. Então ele tem muitas obras onde ele representa a figura de Maria com Jesus. Então ele também faz muitas obras para a igreja, mas eu resolvi escolher essa aqui para mostrar que ele também foi um estudioso e ele não deixou de ser um renascentista com aquele ideal de pensamento, de renascer a filosofia, a arte clássica lá da antiguidade. Muito bem. Deixa eu ver se é. Então, esse é o último artista aqui do Renascimento, italiano, que eu vou mostrar para vocês. Sandro Botticelli. Ele era meio conturbado também, e ele não sabia se ele queria ser do contra ou queria ser a favor, se ele queria pertencer aos desviados de Deus, ou se ele queria fazer parte da igreja mesmo. E nessa loucura ele acaba morrendo pobre, sem nada, porque ele desiste da arte. Mas enquanto ele não desiste da arte, ele produz obras incríveis, incríveis mesmo, como é o Nascimento de Vênus, tá? No quadro Incrível Delicadeza, a deusa Vênus, conhecida como Afrodite na mitologia grega, Vênus em romano, Afrodite em grego, porque os romanos, quando conquistam a Grécia, eles copiam tudo, inclusive os deuses só mudam o nome, né? Por isso que a gente... Então, Vênus em romano, mas é Afrodite na mitologia grega. Emerge do mar sobre uma concha. Esse evento esteve alinhado com o mito qual explica seu nascimento. Então, isso prova que eles estudavam mesmo o que foi, o que era, como era a antiguidade clássica. Porque o mito do nascimento de Afrodite, então, é uma das irmãs de Zeus, a mais nova, que ela nasce do mar. Ela nasce dentro, o mar fica revolto a noite toda, e ao amanhecer, porque na briga entre Zeus como seu pai, se eu não me engano, acho que é Cronos, ele corta os testículos do pai fora. E os testículos do pai caem no mar. E o mar fica revolto, então Zeus assume o poder, ele se torna o grande deus, o deus de todos os deuses, né, Zeus. E então ele assume o poder, o pai está morto, e o que acontece? O mar passa a noite toda revolto. Ao amanhecer, ele acalma-se e, com uma brisa suave, nasce de dentro do mar, dentro de uma concha, Vênus, a mais bela
de todas as mulheres que já se tinha visto. Quando ela chega à costa, à terra, então ela é recebida por ninfas, que a cobrem com tecidos, com perfumes, com flores, e levam ela até Zeus, e aí o Zeus reconhece como irmã. Essa é a história do nascimento de Vênus contada pelos gregos. Então, para o cara fazer uma obra dessa, ele tinha que ter conhecimento. Não foi por acaso que ele pintou as pessoas do lado. Não foi por acaso que ele pintou a concha. Não significa que eles estudavam mesmo. Que renascimento é exatamente isso. É porque trouxe de volta toda aquela beleza e aquela sinfonia grega antiga. Dizem que Botticelli estava apaixonado por Simonetta Vespucci, esposa de Marco Vespucci. E eu coloquei essa curiosidade aqui? Porque todas as mulheres pintadas por Botticelli possuem a mesma face. Ele teve a musa inspiradora dele, ele teve a Vênus dele, que era a Simonetta Vespucci. Então a gente vai ver, então até te falando, a boquinha de Botticelli. Ele pinta em todas as suas figuras femininas o mesmo tom de pele, o mesmo tom de cabelo, a mesma expressão do rosto, a boca, que é da Simonetta Vespucci. Ele, inclusive, pinta muitas vezes ela. Ele é apaixonado por ela, pela Simonetta. Só que a Simonetta é casada com um grande comerciante da época. Ela é rica, né? Então ele não tinha a menor chance com ela. Ela só servia mesmo de inspiração para ele. Inclusive, a Simonetta, ela morre com 23 anos, ela morre jovem. Sandro Botticelli morre bem depois, né? Talvez seja um dos casos que ele ficou fora da casinha e que abandonou as artes e que pirou o cabeção e morreu pobre. Talvez tenha sido essa desilusão amorosa, né? Mas ele só faz um pedido, que ele queria ser enterrado aos pés da Simonetta. E assim acontece. Quando Sandro Botticelli falece, então, ele está enterrado aos pés da Simonetta, a grande musa inspiradora de Botticelli. Pessoal, uma coisa agora bacana para a gente pensar, entender. Porque talvez durante alguns vestibulares vocês vão encontrar esse termo, mecenas. O que é mecenas? Os mecenas eram os ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Então, quem financiava, além da igreja? O que nós vamos perceber, a igreja ela continua financiando os artistas. Porém, não é somente a igreja. Existem muitas outras obras que não tinham destino religioso. Eram feitas para quem, então? Quem pagava? Os mecenas. É a primeira vez na história que uma pessoa comum, um burguês, investe em arte. Por que ele fazia isso? Para reconhecer prestígio na sociedade. No Renascimento, o humanismo está com tudo. Uma pessoa da ciência, uma pessoa das artes, era o cara, né? Então, se eu quero ser alguém, quero me enturmar com aquela gente poderosa ali, eu vou ter que investir em arte, eu vou ter que ter um artista meu, eu vou ter que ter uma obra assim. Então, eles começam a comprar obras, investir em artistas. Então, os artistas, eles têm um sustento financeiro que vem além da igreja. Por isso também eles podem fazer coisas diferentes, pintar coisas diferentes, estudar, né? Inclusive, ali na obra anterior, essa obra aqui foi encomendada pelo Marco Vespucci para ser colocada no seu quarto. Quando ele casou, então, com a Simonetta, essa obra foi encomendada para decorar o seu quarto. Tava lá o Sandro, né? Imaginando a Simonetta nua lá e pintando ela, né? Então, isso são os mecenas. Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas do Renascimento cultural. Sem os mecenas, talvez a igreja tivesse continuado dominando, né, o pensamento cultural, as artes, e talvez teria conseguido incutir aquela ideia ainda medieval, né, como eles quiseram fazer com o Michelangelo, né?
Porém, os artistas não dependiam mais apenas da igreja. Eles tinham aonde vender a sua obra, eles tinham quem se interessasse. Então, eles puderam ousar. Então, por isso esse boom nas artes plásticas, tá? A burguesia, classe social que enriqueceu muito com o renascimento comercial, viu na prática do mecenato uma forma rápida de alcançar o status de nobreza. Entendeu? Vou contratar aquele artista lá, ele vai morar aqui comigo, eu vou financiar ele, e ele vai encher minha casa de obra, vai ser tudo lindo, e eu vou ser muito chique, né? Alguns dos mais importantes, então, mecenas. Quem pratica o mecenato é um mecenas, né? Lorenzo de Medici, banqueiro italiano de Florença. Inclusive, lá em Florença, então, tem uma galeria, a Galeria dos Medici, que é completa de obra de arte. Porque esse cara investiu em artista. Então, ele fazia as festas nas suas galerias. O Conde de Medici, então, a família Medici, foi a mais célebre dos mecenas em Florença. Galeazzo Maria Sforza, Duque de Milão. O Sforza, em Milão, ele foi um dos principais mecenas de Leonardo da Vinci. Porém, lá constante, lá mais para o final da vida de Leonardo da Vinci, ele cansou do Leonardo da Vinci, daí ele, vou te mandar embora. E daí, então, o rei da França, ali, Francisco, chama Leonardo da Vinci para trabalhar com ele, já no final da vida. Inclusive, lá em Sforza, o Leonardo da Vinci, ele, além de obras, ele faz projetos incríveis de engenharia. Inclusive hidráulica, ele constrói pontes, ele faz aquedutos, ele inclusive constrói uma ponte onde então ele fez uma barragem, a água subia, o barco passava, a água descia. Então, no caso, ele, pro mecena, o cara ali, o artista, ele não servia só para fazer arte, mas era o cara da ciência que ia melhorar a vida deles em tudo. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Que agora nós vamos para as perguntas. Profe? Só uma colocação, já são 8h55 e faltariam uns 5 minutos para finalizar. Eu só tenho mais um slide para passar. Tá bom. Beleza? É só essa pergunta. Nós vamos até aqui hoje só. Pessoal, então, mais uma pergunta do Enem. E aqui que eu falei para vocês no início, essa pergunta nem é tanto sobre arte. Mas quando nós estudamos o contexto histórico e as artes, nós acabamos adquirindo conhecimento como um todo. Na verdade, a nossa vida é como um todo. E a arte, ela acompanha a sociedade. A arte nunca esteve oposta do que vivia ou do que viveu uma sociedade, tá? Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem, que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Olha só, né? Isso a gente sabe hoje, mas tu imagina há 500 anos atrás. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar seu trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada nas demonstrações que darei nesta obra, se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da escritura sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Nicolau Copérnico. Parece até, acho que a gente está falando da atualidade, né? Que, embora a ciência avise, fale, a gente tem gente que não acredita, né? Vai no achismo, vai no negacionismo. Foi a mesma coisa quando alguém resolveu falar que a Terra era redonda e que ela não era o centro do universo, e ela foi esculachada, né? E Nicolau Copérnico foi o primeiro a dizer isso, e ele, inclusive, foi extremamente acusado da igreja por heresia. Aonde que já se viu uma coisa dessa? Então, esse é um texto do livro
que Nicolau Copérnico escreve. Que nesse livro, depois, ele descreve exatamente o que ele tinha visto, o que ele tinha observado do universo. Agora, uma outra frase de David. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme, nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se de boa teoria. Antes de fazer um caso, uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. O que ele quis dizer com isso? Que tinha que ter certeza, não era no achismo, que antes de você dar uma regra, você tinha que investigar, você tinha que fazer o teste, e é nisso que a ciência se baseia hoje. Tem toda um método que a ciência deve seguir para chegar àquela conclusão. Que não ia ser, aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca num navio sem leme. Ou seja, eu quero fazer antes de estudar. Não vai dar certo. Eu preciso entender para depois querer praticar. Agora vem a pergunta. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno, quero lembrar vocês que assim, arte moderna é uma coisa, idade moderna é outra. Na idade moderna, de 1400, 1500, é a arte renascentista que domina. A arte moderna vem 300 anos depois, então a gente não pode confundir. Tá? Então aqui a gente, para exemplificar o racionalismo moderno, o racionalismo da idade moderna, que o Renascimento faz parte. Então, o que vai exemplificar isso? A fé como guia das descobertas, o senso crítico para chegar a Deus, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, a importância da experiência e da observação, o princípio da autoridade da tradição. Pessoal, a resposta certa dessa é a letra B. Por que não é A? A fé como guia das descobertas. Embora os renascentistas não tivessem excluído a noção divina, eles não estavam mais movidos pela fé e pelas ordens da igreja. Isso era lá na Idade Média, isso ficou para trás. Inclusive, eles odiavam a Idade Média. Né? Não é. O senso crítico para chegar a Deus. Na verdade, eles não tinham o objetivo de chegar a Deus. Eles queriam mesmo era descobrir-se melhor, era facilitar a sua vida. Todas essas investigações não foram para chegar a Deus, mas sim para descobrir a verdade. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Embora a igreja tentasse, eles não conseguiram limitar a ciência. Né? Eles até tentaram com Nicolau Copérnico, mas aí o outro pegava e foi, até que eles tiveram que admitir que eles estavam errados. Então, por mais que a igreja tentasse limitar, não conseguiu. Então, a importância da experiência e da observação. Isso está em tudo no Renascimento. Está na arte, está na ciência, está em tudo. Por quê? Porque antes deles fazerem alguma coisa, eles estudavam. Antes de Botticelli pintar o Nascimento de Vênus, ele estudou. Ele tinha que conhecer, ele tinha que saber. O Leonardo, antes de pintar a Mona Lisa, ele fez estudo sobre ótica. Não foi do nada que ele criou aquele sorrisinho que a gente enxerga até hoje, e até hoje está tendo descoberta sobre isso. Então, essa é a resposta certa. E a última, o princípio da autoridade da tradição. Também é totalmente fora de contexto. Que tradição que eles iam seguir? Eles estavam vindo de uma tradição da Idade Média, que era Deus, o centro do universo. Então, sem dúvida, essa resposta é a D. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Na próxima aula, então, nós vamos continuar com o Renascimento fora da Itália. O Renascimento é muito grande mesmo, é bem complexo. E aí eu até falei antes para vocês que eu ia dizer quem que tinha inventado a tinta a óleo. Foi um artista, então, holandês, o Jan van Eyck, ele que cria a tinta a óleo, e daí ela se espalha por toda a Europa, e inclusive os artistas do Renascimento romano ali,
da Itália utilizam a tinta óleo nas suas obras, tá? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal.